I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back at... Esse vídeo aqui foi patrocinado por um usuário anônimo que não quer se identificar e ele diz o seguinte: bom dia, tenho 2 temas, você pode escolher e ficarei satisfeito com qualquer um dos 2. O primeiro tema é o materialismo exagerado da geração anterior que precedeu a falta de sentido da geração atual. Falo sobre o pensamento reinante de que quanto mais melhor, existente nos homens mais velhos da nossa sociedade, com sua visão quase psicopata, onde vale tudo para se conseguir sexo, aonde não se bebe para se divertir ou para relaxar, mas sim para competir, e de onde saem bordões como eu consigo beber 12 caixas de cerveja numa sentada. Esse pensamento de querer tudo sem ter que pagar nada, de precisar jogar tudo na lama para se sentir bem, o tão famigerado comportamento boomer, para ser mais específico e usar um termo da moda. E o segundo tema é o desenvolvimento da cultura hippie e da contracultura na década de 60 nos Estados Unidos. Quais suas raízes, o que aconteceu, como isso repercute nos dias de hoje. No campo espiritual, tivemos a inserção na sociedade de várias formas de pensamento e de religiões estrangeiras dentro de pontos chaves da sociedade. Que religiões foram essas e por que isso mexe com uma sociedade? Por que a relativização exagerada dos valores e o dogmatismo resultante dessa relativização em certos grupos é tão perigosa? Então, esses 2 temas se comunicam muito bem e, de fato, por questões didáticas aqui, eu prefiro que seja um tema só, tá? Para eu conseguir amarrar tudo num vídeo e conseguir fazer um roteiro legal, eu gosto de manter abaixo dos 20 minutos para não ficar uma coisa muito prolixa. Mas como esses 2 temas se amarram muito bem, tem muita correlação, dá para falar deles 2. Então, vamos começar do começo. São coisas bastante importantes que são a chave para a gente entender a situação da nossa sociedade atualmente. Existe um sistema de estudo de gerações baseado, obviamente, em teorização. E lembrem-se, teoria é diferente de hipótese. São hipóteses que formam teorias. Então é o seguinte, vamos começar pela geração silent. A geração silent, ou a geração silenciosa, é a geração pai dos baby boomers. Essa geração silent levou esse nome porque passou por 2 grandes guerras, né, as 2 guerras mundiais, sem criar nenhum alvoroço, nenhuma contracultura, nenhuma grande revolução, nem nada. Os caras literalmente aguentaram, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial ali, sem se manifestar muito na sociedade. Reconstruíram o mundo depois da Primeira e depois da Segunda. E nesse sistema de estudos de gerações, se teoriza o comportamento e o imaginário das gerações posteriores através justamente das influências das gerações anteriores. Nesse caso, é muito parecido com o estudo das causas da Segunda Guerra, né? Nós sabemos muito bem que depois da Primeira Guerra, a Alemanha ela ficou devastada. Depois da Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870, ou Franco-Germânica, né, onde a Prússia foi unificada na Alemanha, né, se tornou finalmente a Alemanha, toda a Europa ela começou a passar por um sistema de nacionalismo muito forte, né, aquela unificação, e todos os países queriam ficar exaltando o seu passado e suas raízes e ficar celebrando o seu nacionalismo e criar aquelas barreiras e tal, e sua identidade como nação. E tudo isso culminou na Primeira Guerra, né? Todo esse sentimento nacionalista e todo aquele fervor de criar a sua soberania e tal, levou aos conflitos da Primeira Guerra. E a gente conhece essa história do ensino médio, né? A Alemanha acabou virando, literalmente, o país mais sórdido do mundo depois da Primeira Guerra. Na República de Weimar, o negócio ficou feio, virou a capital da prostituição na Europa. A pobreza era enorme e o povo alemão ficou extremamente humilhado, porque ele foi saqueado até onde não pôde mais. E daí, né, surge um certo estudante de artes fracassado e frustrado por não ter sucesso, que começa a juntar uma galerinha ainda nacionalista com ideais do século passado, ansiosos por aquela glória da unificação da Alemanha, enfim, ele vinha também com estudos greco-romanos, né, e era entusiasta do Império Romano, tinha aquela ideia toda do Reichsstag. Vocês conhecem esse cara do bigode proeminente.
Daí esse sentimento de nacionalismo, né, continuou forte pra caramba e acabou culminando na Segunda Guerra. E essa geração Silent é a geração justamente que passou por essas duas guerras, muitos homens que inclusive homens e mulheres, né, que acabaram sofrendo e servindo nessas duas guerras, criados literalmente a pólvora e aço, acabaram tendo seus filhos, no caso os baby boomers, ali em 1945, 1950, no mais tardar no começo da década de 60, no final da década de 50. E é aquela coisa, né? Todos nós sabemos que o ideal dos pais é que seus filhos sejam uma versão melhorada de si mesmos. Todo sonho de um bom pai ou de uma boa mãe é que seus filhos tenham, no mínimo, um acesso à qualidade de vida maior que eles tiveram. Então, o que é que aconteceu? A geração Silent passando por essas duas guerras, passando por extrema calamidade, tendo que reconstruir seus países, não só seus países, mas suas cidades ou mesmo suas casas logo depois da calamidade da guerra, eles queriam que seus filhos tivessem mais liberdade, não tivessem que passar por isso. Pais endurecidos pelo sofrimento só querem que seus filhos não tenham que passar por esse tipo de coisa. Então eles acabaram criando seus filhos com uma certa permissividade e um acesso à liberdade, privilégios, segurança que eles sempre sonharam em ter e nunca tiveram, porque foram criados mais num ambiente marcial, num ambiente militar, não é? E aí é que os baby boomers iniciam, em grande parte, essa contracultura e esse movimento hippie. Um movimento completamente anti-guerras, mais pacifista, aquela coisa do make love not war, né? Faça amor, não faça guerra. Uma geração vinda de pais que já estavam cansados de reconstruir suas casas e basicamente disseram para os seus filhos, na entrelinha das suas criações, o seguinte: nós construímos esse mundo para vocês. O que vocês têm que fazer é mais que aproveitar mesmo, porque, segundo muitos líderes mundiais, né, o sentido da guerra é justamente acabar com as guerras, né? A Segunda Guerra era a guerra para acabar com as guerras. E a gente sabe, muitos tratados foram assinados ali para desmilitarizar a Alemanha. Até hoje a Alemanha não pode passar por uma certa quantidade de armamentos militares lá e de soldados e tal. E assim, teve vários tratados para não usar mais bombas nucleares, para não descumprir leis marciais e militares. Então, todo um código de guerra foi criado ali justamente para evitar esse tipo de coisa. É claro, até a guerra que se seguiu, que na minha opinião dura até hoje, foi uma guerra bem mais velada, tá? Uma guerra ideológica, uma guerra fria, justamente porque estava todo mundo cansado desse negócio de ficar bombardeando o país vizinho, né? Então daí que se surgiu essa guerra de narrativa que a gente vê, né? Cunhada ali na contracultura. Ou seja, não paramos de guerrear, não. O ser humano, enquanto houver ser humano, sempre vai haver guerra. Mas a guerra ela ficou muito mais ideológica ali na parte da mídia, né? Que, convenhamos, no Twitter rola até hoje. E o berço dessa zorra toda é a contracultura na década de 60. E é daí que surge essa coisa do pós-marxismo progressista, né? Com os saques e espoliações que houveram nas duas grandes guerras, principalmente a Alemanha sofrendo, né? A Alemanha sendo dividida ali e a geração Silent vendo como as pessoas podem ser egoístas por espólios na hora da sobrevivência, todos querendo garantir o seu, surge um tipo de fervor comunista. Que é aquela ideia de que se as pessoas elas fossem mais igualitárias, se elas socializassem mais, até porque em ambiente de reconstrução tem sim muita irmandade ali, né? Você depende do seu vizinho para reconstruir tua casa que foi bombardeada por um avião americano, enfim. Mas também tem muito saque, cara. É na hora da sobrevivência que a gente vê o egoísmo humano. Então, grande parte desse fervor comunista surgiu daí, dessa ideia de que a solidariedade é a mesma coisa que socialismo, e a gente sabe que não é. E daí vem essa parada pós-marxista, né? Não, que na verdade o problema do mundo são os grandes corporativistas, são os causadores das guerras, são os políticos e esses líderes aí, oligarcas e tal. Porque no frigir dos ovos, quem acaba tendo que reconstruir tudo somos nós, o proletariado, então a nós tudo pertence no fim das contas, né? E é claro, isso tem muita influência da Rússia. Nós sabemos muito bem, a Rússia foi uma das ganhadoras da guerra, né? Podemos dizer assim,
porque eles basicamente só entraram na guerra para terminar de destruir a Alemanha, né? Tanto que a Alemanha foi dividida entre o lado comunista russo e o lado capitalista americano dos aliados ali. Então a Rússia ela ganhou muito preeminência no final da Segunda Guerra e conseguiu espalhar bastante esse ideal socialista comunista pela Europa, que acabou se alastrando pelo mundo todo no século seguinte. Na verdade, logo no final do século XX. Então aí é que tá. As raízes da geração boomer ser tão hedonista é justamente esse pensamento de que, cara, nossos pais se ferraram tanto para que nós pudéssemos ter essa vida mais permissiva. E é claro, tudo isso teve berço nos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos acabaram se tornando o centro cultural do mundo. Convenhamos, os Estados Unidos foram os que mais ganharam com a Segunda Guerra, né? Ninguém tem como negar isso. Os caras venderam coisa pra caramba pros aliados, se juntaram aos aliados, espoliaram coisa pra caramba, nucaram o Japão 2 vezes, meteram um cogumelo lá nos japoneses e impuseram respeito para a Rússia e assim se iniciou a Guerra Fria, porque a Alemanha estava toda esburacada, né? Eles tinham que se preocupar mais em reconstruir literalmente os seus tijolos. Justamente por isso, os Estados Unidos não lutaram em suas terras, lutaram em terras de outras pessoas, lutaram na Europa, então não tiveram grandes perdas. E não se esqueçam, guerra acontece o quê? Queda da concentração de homens em qualquer país envolvido. Até nos Estados Unidos, que tiveram perdas relativamente pequenas em relação às perdas europeias, né? Então, o que aconteceu, meu parceiro? Faltou homem, principalmente nos Estados Unidos não, na Europa também, né? Eu acho que morreu mais europeu do que americano. Acho não, com certeza a guerra foi na Europa. Então, aí é que tá, né? Eu já até falei isso em vídeo, no primeiro episódio da Falácia da Inocência Feminina, que vai estar aqui na descrição para vocês checarem, tá nas plataformas alternativas, porque, bom, não dá para ficar aqui, né? O negócio é muito pesado. Daí, com baixa concentração de macho no país, alta concentração feminina, afinal, elas não participam das guerras propriamente dita, né? Elas não tomam balaço, não estão na chuva de chumbo, não estão no fronte, elas ficam ali no máximo em sistema de enfermagem, sistema de inteligência e contra-inteligência, ficam ali na datilografia, no código Morse e tal, fazendo esse trabalho de escritório. E assim, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, o feminismo avançou muito, tá? Na Primeira Guerra ele avançou com o sufrágio, tá? A primeiríssima onda foi logo depois da Revolução Industrial, quando os homens, veja só, começaram a ter que sair do seu lar para trabalhar nas fábricas, né? E rolava muita mortalidade masculina nessas fábricas, porque a gente sabe, tinha extrema periculosidade, cara. Situações de trabalho eram péssimas, os caras trabalhavam 16, 18 horas por dia para ganhar uma miséria, acabavam sendo mutilados pelas máquinas ou sofrendo outro tipo de acidente e tal, morriam de tuberculose pra caramba, pegavam umas infecções aí, um negócio horrível. Ou seja, rolava muita mortalidade masculina também. E é claro, os homens tinham que sair das suas casas e passar assim, 18 horas por dia em fábrica para garantir o sustento da tua família. E é claro, tinham muitas mulheres e crianças também que eram obrigados a trabalhar, mas geralmente trabalhavam em serviços mais leves, né? Porque eram literalmente, fisicamente incapazes de praticar esses trabalhos, tipo de metalurgia, de fornalha. Você acha que consegue? Não consegue, cara. Então ficavam mais ali na costura, na indústria têxtil nesse caso, né? Ficavam ali no trabalho de esteira, um trabalho mais de carga. E não que tinha que mexer com fogo, tinha que mexer com coisa afiada e coisa pesada necessariamente. E é claro, o homem que tinha a oportunidade de sustentar a família só com o seu trabalho, ele fazia isso. Até porque que homem ia querer, na verdade, obrigar a própria família, a própria mulher e os filhos a trabalharem em ambiente tão periculoso, sendo que ele tinha a oportunidade de sustentar só com o seu trabalho. Afinal, se todos os homens fizessem isso, bom, a humanidade não tinha chegado até aqui, né? A gente sabe muito bem. Crianças e mulheres precisam de um ambiente pacífico ali para florescer, né? Até porque a própria mortalidade infantil também era muito alta por conta das péssimas condições de saneamento, de higiene, de alimentação e etc. Então a mãe tinha que ficar do lado das crianças e recém-nascidos e para isso elas precisavam, obviamente, de tempo livre. Mas o que aconteceu é que a mortalidade masculina era muito alta, então assim, isso mostra para nós exatamente o que a história nos diz, que a primeira onda feminista foi justamente logo depois da primeiríssima Revolução Industrial, ali no fim do século XIX. Por quê? Porque começou a morrer macho pra caramba, elas começaram a se unir, né, naquela
naqueles centros urbanos, né, fizeram um ativismo e tal, começaram a conversar, muito tempo livre, todas juntinhas, pouco macho para controlar a parada, deu no quê? Deu na primeira onda. E a primeira onda ela é basicamente caracterizada pelo sufrágio universal, não é? O voto universal. O que elas queriam era participação política, justamente porque daí elas conseguiriam manipular melhor a nação, né? Ter mais direitos ali para escolher os líderes e daí conseguir melhores privilégios. E se você lê as primeiras feministas ali de primeira onda, você vê que o negócio não foi brincadeira. Teve muita morte, teve muita violência, teve muito terrorismo e muito GPzismo também, né? Se é que você me entende. Mas os avanços não foram muitos. As mulheres elas ganharam voto, mas geralmente eram só com aprovação e supervisão do marido, né? Tipo, ela só votava em quem o marido mandasse. Mas foi um avanço, querendo ou não foi tão grande. O grande avanço foi na segunda onda. A segunda onda, veja só, se vocês forem ver ali, a data é depois da Primeira Guerra, onde teve ainda mais mortalidade masculina, uma concentração menor de homens ainda nas nações, ali da Europa e tal. E a gente sabe, o berço do feminismo é a Europa. O berço do marxismo é a Europa. E aí, meu irmão, na falta de macho, tome-lhe a segunda onda feminista. E a segunda onda feminista ela foi ainda mais forte, porque veja só como tudo é premeditado, e eu ainda tenho que ouvir os caras dizerem que elas foram manipuladas por cosmopolitas e tal. Mano, faz todo sentido quando você para estudar a parada, veja só. Depois que os homens tinham ali construído a primeira Revolução Industrial e chegado na segunda Revolução Industrial, onde as coisas não estavam mais focadas em fábricas tanto, estavam focadas mais em escritórios, focados mais em empresas realmente. Aquela série Peaky Blinders, né, a empresa do Thomas Shelby mostra muito bem isso. Lá para 1920, 1930, o negócio estava mais focado no mercado de ações, tanto que o crash de 29 aconteceu justamente por causa desse mercado de ações tão prematuro, né? E o Estado, obviamente, cagando tudo e se envolvendo no livre mercado ali, na livre negociação entre as empresas. Então, estava surgindo o quê? Serviço de escritório, cara, serviço de atendimento, serviço para lidar com papelada, serviço de sentar a bunda na cadeira, escrever documento e fazer isso e aquilo. A segunda onda feminista ficou de olho justamente nisso. As mulheres elas não podiam trabalhar, porque tinha todo aquele pensamento de que não era bem pensamento, né? Era uma divisão de tarefas óbvia, onde o homem ele ficava com a parte mais pesada de ir para a fábrica se ferrar para sustentar a tua família, enquanto as mulheres elas ficavam ali cuidando dos filhos e cuidando da casa. Era uma divisão de trabalho, não tinha para onde correr. Era isso ou ela ia ter que ganhar o pão lá na metalurgia, na operacional. Então meio que isso ficou no imaginário de toda a humanidade, né? A divisão de trabalho óbvia, seu papel é esse, o meu papel é esse. Só que depois começaram a surgir oportunidades de emprego bem mais tranquilas, onde elas poderiam ficar perto de homens ricaços, né? Os magnatas, donos da empresa, poderiam fazer aquele famoso monkey branching, né? Ficar dando em cima do chefe para conseguir ali uma boa condição e tal, sem falar que os trabalhos de secretário eram bem tranquilos, eram razoavelmente bem pagos. Então a segunda onda feminista tentou abocanhar justamente isso aí. Pouco homem na sociedade, elas agora eram grande parte da maioria, né? Eu não vou dizer uma maioria esmagadora, mas com a mortalidade masculina da guerra, que sempre é masculina, o sufrágio universal já estava implantado ali, a social-democracia, né? Também estava florando e estava ficando forte. Acabou que simplesmente não teve oposição masculina para elas passarem esses direitos de a mulher tem que trabalhar, a mulher vai não sei o que e tal. E elas ganharam esse direito. Tanto que grande parte das conservazias, se é que você me entende, né? Troca o Z pelo D aí, elas corroboram com o feminismo até a segunda onda, né? Porque elas ganharam direito ao voto e direito ao trabalho. Para elas é o suficiente, a partir daí foi degenerado. Só que foi muito bem premeditado. E até aí, né? Até aí tudo foi basicamente bem, foi razoavelmente bem. A promessa é que as mulheres iam ajudar os homens dentro de casa com esse salário. Elas iam ganhar esse salário dos serviços dela e ajudar os homens e, pelo visto, as coisas não saíram muito dos trilhos até o fim da Segunda Guerra. Mais mortalidade masculina, menor oposição dos homens para com o feminismo. Novamente, elas veem uma oportunidade de meter mais privilégios para elas na sociedade. E é óbvio, com a magnitude da Segunda Guerra, né, por questões tecnológicas, a mortalidade masculina em proporção foi ainda maior.
E aí, meu parceiro, já sabe, né? Tanto na primeira quanto na segunda, ocorreu muito GPzismo, cara. Você lê as feministas de primeira onda, de segunda onda ali, você vê que muitas delas, elas literalmente se deitavam com homens poderosos pela causa, tá? Porque assim, homens poderosos não vão à guerra, homens poderosos causam guerra. Então nem os homens poderosos, nem os seus filhos participam dessas guerras aí. Então eles ficam no seu país, basicamente comendo as esposas dos soldados que ele mesmo jogou para morrer na guerra. E aí a gente sabe, né? Político já é conhecidamente mangina. Cara, quase todo homem poderoso é mangina pra caramba e ele é muito viciado em buça. Por quê? Porque o cara tem muito poder, ele acaba sendo hedonista. Quando o cara tem muito poder, ele fica com tanta oferta de buça que ele fica completamente degenerado. Não tem como você ver um poderoso que tem a cabeça no lugar em relação à moralidade sexual. O cara já provou de tanta coisa que ele fica louco. Tem vários escândalos aí, os caras que tem umas fetichização muito louca, né? Você vê aí Hunter Biden, o escândalo do laptop from hell dele, né? Até aqui no Brasil mesmo a gente vê o tal do Dori e os vídeos vazados e etc. O negócio é feio, velho. Quando o cara ganha muito poder, ele fica completamente pussyholic, né? Meio que embriagado em buça. E aí o manginismo aflora, porque a paixão do homem, já expliquei. O homem demonstra amor e paixão através do sexo. Quanto mais sexo ele tem, mais apaixonado ele fica. E aí político poderoso é mangina pra caramba. E eles acabaram assinando as propostas femimimis que ocorrem até hoje, né? Até hoje o negócio é assim. É através do GPzismo que elas conseguem esses projetos aí misândricos para a sociedade. Elas passam esses projetos. E aí os homens que sobreviveram, né, que voltaram traumatizados, mutilados, destruídos da guerra, tanto dos Estados Unidos quanto os homens europeus, eles chegam no teu país e falam: que zorra é essa aqui? Agora o que é que a gente tem? Agora tem uma porrada de lei de divórcio aqui, parece que o Estado está completamente metido no meu casamento, o filho não é mais meu, eu tenho que pagar pensão, agora a minha esposa pode se divorciar de mim por qualquer coisa. Descriminalizaram o adultério, quebra de contrato de casamento por parte da mulher não é mais punido, não tem mais vergonha social e parece que a depravação foi normalizada. Quem foi que passou essa zorra? E eu tenho que lidar com tudo isso enquanto eu tenho síndrome do transtorno pós-traumático. Simplesmente porque as explosões de granadas na guerra esfarelaram o meu cérebro. E é claro, eu não tenho nem energia, nem como mobilizar outros homens a fazerem isso, porque eles também estão esfarelados e são muito poucos. A maioria dos homens morreram na Normandia, né? Morreram em Paris, morreram em Berlim, ou seja lá onde for. Como é que eu vou combater essa zorra? Elas venceram. E daí, meu amigo, começa aquela coisa do papai ausente, né? Pai ausente na sociedade, porque o papai morreu na guerra, ou o papai simplesmente já não tem mais condição alguma de ser um bom pai. Ou ele está mutilado, ou ele está com trauma do transtorno pós-traumático. Melhor, ele está com a síndrome do transtorno pós-traumático. E ele está com um tique nervoso, ele está pensando em se churrascar, ele não consegue dormir, ele se afundou no alcoolismo para tentar afogar o inferno, que é a lembrança de ver os seus amigos sendo mutilados na sua frente. Ele ficou demente e agora se mija e se vomita toda vez que houve um barulho muito alto. Enfim, papai tá ferrado e agora eu não tenho um exemplo masculino e exemplo paterno. O que é que acontece? Jovens meninos e meninas são educados pelas suas mães e pelo Estado, pela cultura vigente, que, como eu falei, é a cultura boomer, né? O que é que os papais da geração Silent disseram para os boomers? Nós reconstruímos essa sociedade para vocês. Nós passamos por isso para que vocês não tenham que passar. Vivam a vida, curtam. E aí que tá, o mundo vai se reconstruindo. Assim como fez na Primeira Guerra, a Europa foi se reconstruindo, os Estados Unidos ficaram riquíssimos, viraram o centro cultural do mundo, e aí vem o American Dream, ou American Way of Life. O negócio passa do mercado de ações, porque antes era industrialização, né, as coisas das máquinas a vapor que produziam em massa, e aí essa produção vai ficando rica, aquela era dos comerciantes que eu falei no meu vídeo, né, sobre a era dos sacerdotes, depois os guerreiros, comerciantes e escravos.
A gente passou pelas guerras, né? Era dos guerreiros, a época dos sacerdotes. Veio ali com os filósofos do século XIX, antes da urbanização, antes do êxodo rural, onde as pessoas elas cultivavam mais ali as tradições e eram muito mais dogmáticas em relação às raízes, né, da sua identidade e tal. Então era o período dos sacerdotes aí. A guerra, obviamente, franco-prussiana, a Primeira Guerra, e todas as guerras menores que estavam ali entre o século XIX e o século XX, marcaram o período dos guerreiros, que foi até a Segunda Guerra. Daí o período dos comerciantes veja só, o American Way of Life, que passou de ser uma coisa ali mais focada no mercado de ações, já que as empresas elas precisavam, né, lidar com os shareholders e com o mercado mesmo, né? Elas precisavam se dividir, porque várias empresas cresceram tanto como, sei lá, a Kellogg's, a Heinz, empresas automotivas mesmo, como a série Peaky Blinders mostra com a empresa do Shelby, né, a Shelby Limitada, cresceram tanto que tinham que se dividir em vários acionistas. E aí vem aquela coisa, né, crash da bolsa e tal. E aí eles lidaram com esse problema, não, lideram mesmo, né? Eles lideram com esse problema das empresas grandes demais e acabaram criando aquelas multinacionais, né? Foram aí que nasceram as multinacionais. Pô, minha empresa tá tão grande que ela não cabe mais no meu país, tá ligado? Eu tenho que expandir, e daí surgem as ramificações, as ações e tal. Eles lidaram com isso. Agora tem empresa aí que, pô, tá na Alemanha, tá na Europa, tá nos Estados Unidos, tá em tudo quanto é lugar. E é aí que o American Way of Life começa, que é o quê? O período das propagandas. E aí que surge aquela coisa, né? Propaganda é a alma do negócio. Eles pegaram muito isso da Segunda Guerra também. A Segunda Guerra foi a guerra que mais usou propaganda na história humana. Não só por uma questão tecnológica, mas por uma questão de marketing, né? Já tinham vários economistas ali, vários sociólogos, antropólogos, que vieram estudando no período dos sacerdotes ali no século XIX, em grandes faculdades e tal, e praticamente todo grande general, todo presidente, todo líder de nação, ele tinha um conselheiro de psicologia, de marketing, né? O próprio Churchill, ele tinha seus ministros da propaganda, sendo ele um cara muito manjado de psicologia e de psicossocialidade, né? Tanto que foi ele que cunhou a célebre frase: uma mentira contada várias e várias vezes acaba se tornando uma verdade. Bom, a gente conhece Joseph Goebbels, que era ali o ministro da propaganda do bigodista, né? Que também fez propagandas incríveis pró-guerra. Ele que veio com aquela ideia de meter o Zeppelin no céu, que acabou dando merda por causa do hélio, mas enfim, hélio extremamente inflamável, sacumé, né? Então a propaganda foi uma coisa muito utilizada na Segunda Guerra e era sempre aquela coisa, né? Vá à guerra pela sua família e pela sua mulher, pelos seus filhos e tal. Mulheres eram muito usadas como propaganda na guerra. E foi daí que surgiu aquela cultura do pin-up, né? As pin-up girls, aqueles cartazes que todo homem tinha no quartel, aquelas mulheres lindas, e as bombshell, como eles chamavam, né? Que vem até da guerra. Esse bombshell é cápsula de bomba mesmo, traduzindo livremente não, literalmente do inglês. Justamente porque elas eram muito belas e tinham curvas como as cápsulas de bomba, que eram curvadas e tal. As ogivas, né? E eles chamavam de bombshell porque eram lindas. E aí vem todos aqueles nomes, né? Marilyn Monroe e tal, todos aqueles símbolos sexuais. E ficou aquele negócio, né? Todo bom soldado tinha foto da sua esposa e filhos na carteira, ou ele tinha, se ele fosse solteiro, ou mesmo se não fosse solteiro, ele teria ali um símbolo sexual, uma Marilyn Monroe da vida, ou outras atrizes e cantoras da época, como sua motivação, né? A motivação do homem é isso, justamente isso, é uma bela moça. Então essas propagandas no American Way of Life foram herdadas da Segunda Guerra. E aí já sabe, o ginocentrismo nasceu nessa parada. A gente sabe, né? A indulgência patológica do Kodama tá aí, explicando que essas raízes vêm do trovadorismo medieval, e eu ainda venho dizendo que essa parada tem raízes biológicas na ovulação oculta, no dimorfismo sexual e toda aquela coisa que vocês já conhecem, os vídeos estão aí nas minhas plataformas alternativas. Mas falando do American Way of Life, aquela coisa pós-movimento hippie, aquela coisa bem hedonista, e aí o que aconteceu? O mundo se reconstruiu, muitos países espoliaram, os aliados ganharam muita grana na guerra. É claro, a Europa ficou meio de lado, por quê? Porque teve que se reconstruir, né? A guerra foi no quintal deles. Os americanos não tiveram esse problema, espoliaram pra caramba, não tiveram que reconstruir muita coisa e viraram o centro cultural do mundo. E aí vem aquela cultura da década de 70, década de 80, né, que a gente vê muito em filmes,
Aquela coisa de belos carros, belas moças com vestidos bordados e rodados, né, no verão e tal. E aquela cultura do pick-up. Inclusive o P-Way, ele nasceu nessa época, se é que vocês sabem disso, né? Aquela cultura meio Elvis Presley de ser o cara pegador e tá sempre na moda. Vem aqueles greasers, né? Quem jogou Bully aí e quem já viu filmes como Vivendo a Vida Doidado e tal, conhece aquela cultura dos greasers. Cara com jaqueta de couro, tudo bonitão. Pegada Elvis, né? Cabelo cheio de gel e tal. São os famosos arrasadores de coração. Eles eram os Zé Droguinhas da época, os Shads, os malandrinhos da época, né? Comiam gente pra caramba e tal. Novamente, boomers e geração X, né? Que são filhos de boomers, são cópias dos boomers. Eles aprenderam com esse hedonismo que foi ensinado pela geração Silent, porque encorajou seus filhos a viverem a vida mesmo. E falaram, nós reconstruímos o mundo por vocês, vão viver, cara. Porque nós passamos por uma miséria para vocês terem acesso à educação, acesso à liberdade e tal. E é claro, toda aquela liberação sexual dos contraceptivos, de uma propaganda feminista de que as mulheres têm que se igualar aos homens e tal. Então elas já estavam liberando mais, né? Elas já estavam mais liberais, os homens, óbvio, com uma libido que estão e sem conseguir fazer oposição a isso, o que é que rolou, bom, acabou se liberando. O negócio ficou mais fácil, rolou assim, um crescimento vegetativo muito alto, muitos países estavam ricaços por causa da expoliação da guerra, aquela coisa também das empresas que eu falei, né? Várias multinacionais agora estavam conseguindo oferecer produtos muito mais baratos, de qualidade, para a galera e tal. Então o negócio parecia muito bom. É inclusive o período onde os tradecumers mais sonham. Por quê? Porque ainda tinha ali uma certa disfarçatez, tá? Não tava aquela sacanagem inteira da quarta onda feminista, que é a quarta da marcha das vazias, né? Troca o Z pelo D aí, que é um negócio muito mais escancarado, muito mais zoado de manifestação dos seres de luz pelados mesmo e tal. Não tava tão escancarado, dava para encontrar umas honradinhas aqui e ali, que era virgenzinha, que era da igreja e tal, mas tinha aquela coisa da disseminação, né? A dama boa para se relacionar e a dama que você faz as brincadeiras ali, né? Porque era um período de mudança ainda, aquela coisa da liberação estava em combate com o tradicionalismo. Então, tinha algumas mulheres ainda que não conseguiam, estavam aos poucos tirando aquela coisa patriarcal da cabeça. Então, dava para encontrar mais facilmente as unicórnios, mas ali, o período que o Tradicumer adora é justamente isso. Um período onde tem uma concentração mais ou menos igualitária ali, uma concentração razoável entre honradinhas e degeneradas, né? E aí o Tradicumer, ele sempre sonha com isso. Enquanto ele é jovem, ele vai ser o Greaser, né? Ele quer ser o P-Way, ele quer sacanear e quer brincar com todas. E depois, quando ele chega ali uns 35, 40 anos, ele quer uma jovenzinha ali, uns 15, 20 anos mais nova que ele, virgenzinha, então, para construir uma família e levar o resto da vida. É isso que o Tradicumer quer. É por isso que o Tradicumer, ele é tão míope, né? Ele só enxerga ali os anos 80 e dane-se o resto. Os anos 70, assim, no máximo. Novamente, Tradicumer é muito filho de geração X e geração Boomer, né? Eles são saudosistas de uma época que eles nem viveram e que os papais ficam dizendo e que eles veem aí em filmes, propagandas e etc. Daí, filhos de geração Boomer e geração X não tiveram papai em casa, né? Isso porque os papais morreram na guerra ou estavam muito sequelados por conta do síndrome do transtorno pós-traumático, e também a liberação sexual fez o quê? Liberou as damas para escolherem os próprios maridos e namorados, porque antes era muito comum que o próprio pai escolhesse o parceiro para sua filha, e esse parceiro seria praticamente o dono dela, né? Ele pegava ela muito jovem, assim, logo depois da menarca, né, a primeira menstruação, e seria um novo pai dela, sabe? Era aquela coisa assim, era um laço entre famílias. A própria dama, ela era literalmente um objeto, né? Ela era trocada pelo pai para o marido como assim, uma forma de pagamento mesmo e uma transição de responsabilidade. Tinha aquela coisa do dote. O pai dizia pro o marido da mulher o seguinte: olha, você vai cuidar da minha filha, você vai educar o resto da vida dela, porque ela é uma jovem aqui de 15, 16 anos. Mas assim, você vai ter responsabilidade por ela. Qualquer merda que ela fazer, quem responde é você. Porém, você vai ter total autoridade. E é uma autoridade a nível físico mesmo. Tu vai poder até dar corretivo físico nela. E assim, isso acontecia, eu não estou dizendo que isso é certo, isso é errado, eu não estou nem aí, eu estou aqui só como, entre aspas, professor, né? Eu mando a mensagem, né? Como corujas mensageiras. Ela não dá a opinião dela, ela traz aqui a mensagem. Nesse caso, não estou dando a minha opinião. Essa transição de responsabilidade era necessária porque o mundo ele era muito mais físico. E nós sabemos que o físico é o reino do homem.
Então o mundo era mais androcêntrico. As mulheres não tinham poder justamente porque a renda, a necessidade do mundo estava concentrada nos homens. Não tinha muito emprego de baixa periculosidade, baixa complexidade que as mulheres poderiam fazer para conseguir centralização monetária, econômica, né? E centralização da cultura. Elas não tinham literal poder, então o que elas tinham a oferecer mesmo era só o legado genético, ser mães. Ou seja, elas eram dependentes. É claro, elas tinham uma situação dentro ali dentro do cosmo da situação, a situação mais privilegiada. Elas só precisariam obedecer e elas ganhariam casa, comida, roupa lavada. Roupa lavada não, né? Porque elas que faziam o serviço doméstico. Mas elas ficariam num ambiente completamente pacífico, completamente desestressado, seguro, e basicamente só precisavam ser submissas e fazer o trabalho doméstico. E dar filhos para o cara, né? Só que conforme elas começaram a ganhar poder econômico com aquela coisa da terceira onda, segunda e terceira onda, que a terceira ficou mais forte, por conta da ausência vegetativa de homens realmente na sociedade, o negócio foi ficando cada vez mais genocêntrico. Óbvio, geração X e geração Boomer começaram a ser as gerações mais ausentes de papai, né? Eles não tinham a grande parte daquela educação paterna e tal, eles não sabiam. A geração começou a ter assim, a mãe solteirice, porque os pais morreram na guerra e porque as próprias mulheres começaram a conseguir poder escolher os próprios parceiros. E a gente sabe, a gente vê aí ao redor da sociedade, isso aí não sou eu que estou dizendo, elas escolhem muito mal os parceiros delas, né? Tanto que a cultura greaser surgiu justamente por isso, porque elas gostavam mais dos bad boys, dos playboys, e os homens começaram a perceber, opa, isso aqui que me dá buça, eu vou começar a agir dessa forma. Então o PUA começou, os cafajestes começaram, abandonou-se aquela elegância de homens vestidos de terno, ultracavalheiros e super elegantes e todos requintados e tal. O negócio agora era ser meio malandro, né? Meio Elvis Presley, meio malemolência, todo pegador, todo tirada bandido, que usa droga, que curte a vida e usa aquelas roupas meio, né, manchado de graxa, porque gosta muito de carro, muito de esporte. Greaser vem disso, né? Grease é graxa, em inglês greaser é engraxado ou engraxador e tal. Então ele, aquela coisa meio suja, meio, sabe, bad boy, etc. Elas começaram a literalmente positivar uma atitude mais desonesta dos homens, né? Uma atitude menos elegante, mais animalesca, mais hedonista também. Aquela coisa, positivação ali do hedonismo da cultura hippie, que tem muitos escândalos, né? De grupos hippies, assim, ambientalistas pra caramba, que faziam literais orgias, assim, envolvendo animais e infanto-juvenis, se é que você me entende, e usavam drogas pra caramba e eram extremamente estranhos. O tiozão, ele diz que isso foi um plano da CIA para enfeiar a frente anti-guerra do Vietnã, né? Aquela coisa do make love not war. Foi tudo premeditado pela CIA para mostrar que os que apoiavam a pacificação, o fim da guerra, eram pessoas hedonistas, feias, que usavam drogas e faziam orgias envolvendo animais, infantos e tal. Mas isso é meio conspiração, isso é uma coisa que a gente não tem certeza. Eu sou anti-conspiração porque é aquela coisa, né? Se é conspiração, não tem confirmação, foge completamente do nosso entendimento, porque fica uma cortina de fumaça ali, né? Uma cortina de dúvida. E geralmente toda conspiração, ela sempre conspira para um controle maior, né? Um nível de oligarquia e de famílias e de poder extremamente além e aquém da nossa compreensão, de pessoas ocultas e organizações ocultas e seitas e tudo mais. É uma coisa que, assim, tá fora do nosso controle mesmo. O estoicismo que impera no nosso meio masculinista, aqui no meio, quer dizer, no meio masculinista não, mas nesse lado aqui da machosfera, na janela de Overton da machosfera, de caras que seguem seu próprio caminho, impera aqui o estoicismo. Então dane-se, tá fora do nosso controle, dane-se a conspiração. Vamos focar no que tem o nosso controle, que é o que? A nossa própria atitude em relação a essa zorra toda. Então eu sou anti-conspiração. O próprio tizão acredita que AIDS é embuste, que tipo... ele acredita em HAARP e MK Ultra, né? Então, assim, bom, como eu disse, cortina de fumaça está fora do nosso controle, o estoicismo impera e manda a gente tacar o dane-se para isso, porque não faz sentido, está além do nosso controle. Então, como as próprias damas começaram a positivar um comportamento mais desonesto dos homens ali, né? O mais próximo, lembre-se, eles estavam num período de transição, a década de 70 e a década de 80 era um período de transição do patriarcado, daquela elegância, do cavalheirismo,
e do androcentrismo para o ginocentrismo. Então não foi completamente esgarçado na sociedade. Esgarçado. Não foi aberto na sociedade. Todo o período de transição ele é leve, tá? Ele vai ali acontecendo de maneira intermitente. Intermitente não, sutil, tênue. Então não virou aquele Zé Droguinha de favela, né, o positivado. Virou o Greaser, que é uma mistura da elegância do patriarcado, os caras de terno e tal. O Greaser, ele se veste bem hoje, é considerado estiloso pra caramba, é um cara elegante, é o Greaser. Mas na época ele é basicamente o MC Pose. O Elvis Presley era o MC Pose, né, trazendo aqui para a nossa parte bostileira. Então o que acontece? Elas começaram a se entregar para homens mais irresponsáveis, né? Homens que não tinham incentivo nenhum para ser pais, cara. Não tinham maturidade, nem tinham educação para isso. Porque eram de geração X e geração Boomer, que seus pais estavam ausentes por força maior, né? E aí o emissolismo, né? A cultura do emissol aumentou ainda mais. Porque elas mesmas começaram a selecionar esses homens que não tinham educação nem preparo nenhum para ser pais. Os caras comiam e sumiam. E também elas meteram o Estado dentro dos relacionamentos, retiraram qualquer recompensa, interesse ou segurança que o homem tinha para ser pai, para ser marido, né? Elas meteram esse negócio de pensão, de delegacia da mulher, e aí começaram as falsas acusações, meteram esse negócio de pai é quem cria. Tudo começou aí na década de 60, tá? Essa coisa de não ter mais contrato de casamento, quebra de contrato não é mais crime, adultério normalizado, até positivizado, poliamorismo. Essa parada começou com o movimento hippie, então os caras falaram, pô, se eu não tenho praticamente segurança, nem incentivo nenhum para ser pai, então dane-se, cara, eu vou comer e vou vazar, tá ligado? Pra que eu vou comprar vaca se eu posso levar só o leite? Tem também essa questão da liberação, né? Elas estão oferecendo tudo que elas davam dentro de um relacionamento fora do relacionamento. Não tem mais esse negócio de virgindade, fidelidade. Que diabo que eu vou fazer dentro de um relacionamento sendo pai, se eu nem sei se o pai é meu? Aí vem com essa onda de contraceptivo também. Não estou dizendo que o contraceptivo é ruim, mas o contraceptivo positivou um medo menor de práticas anti-higiênicas. Doenças sexualmente transmissíveis realmente naturalmente aumentou a promiscuidade, porque tem aquela proteção, né? A proteção não só das doenças, mas também da gravidez indesejada. Então, os caras pensaram, pô, eu posso comer sem a responsabilidade de acabar tendo que ser pai ou de pegar uma doença. Então, pô, vou comer pra caramba, vou comer e vou sumir. E daí que começou o emissolismo e aquela cultura do papai foi comprar leite, né? Não é que o papai foi comprar leite e sumiu. O papai já era um sacana mesmo. Não é que ele era sacana depois que ele soube, né, que viraria papai. Foi mamãe que acabou se molhando por um greaser, né? Por um malandrinho. E a gente sabe, isso ficou ainda mais escancarado na cultura de hoje, na quarta onda femimimi, a marcha das vazias. O ginocentrismo ficou tão grande, né, aquela coisa hedonista, deu tanto poder a elas, porque a bolsa ficou tão inflada nessa época hedonista, que os homens estavam loucos atrás de comer gente, comer gente, comer gente. Boomer foi que criou esse tipo de coisa, porque eles começaram a dar tanto... Eles tornaram uma cultura tão ao redor da bolsa e das damas, que elas foram ganhando mais poder, e aí acabaram não tendo literalmente mais nada para exigir que fosse meramente plausível. E começaram a fazer mostraram a verdadeira face, né? Porque liberdade é o maior poder. E você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. As nossas fêmeas ganharam tanto poder que acabaram mostrando a misandria, mostraram a toxicidade, a promiscuidade e o profano, fazendo essas marchas duas aí... E aquela coisa que eu já expliquei, né? A própria fêmea humana, desde toda a história humana, nunca teve interesse para ser mãe de verdade. Ela era obrigada a ser mãe, porque era o que os homens exigiam em troca da provisão e proteção. Então elas não queriam ser mãe, porque mãe para mulher, ser mãe é muito ruim. É muito ruim, cara. São 9 meses de gestação, ela tem que cuidar, tem que amamentar, ela perde beleza, que é o maior ativo dela, então elas não querem ser mães de verdade. Embora tenha ali dentro delas, lá no fundo, uma vontade, né, de ser mãe, mas elas substituem isso por alguma coisa. E geralmente é um pet, né, hoje em dia, aquela coisa da dog pill, que eu vou explicar mais à frente. Então, assim, ser mãe é muita responsabilidade, por mais que elas tenham uma vontade, que geralmente é a flora ali, né, hoje em dia, né, depois dos 30, 35, depois da UOL, a verdade é que elas não querem arcar com essa consequência, é muita responsabilidade, é muito custo. Então elas dão um jeito de satisfazer isso
como alguma coisa. Pet, por exemplo, porque pet dá quase que a mesma validação de um filho, só que é mais fácil de cuidar, né? Ele se vira, ele já nasce andando, você não tem que ensinar, você não tem que fazer responsabilidade, você pode deixar sozinho por uns dias ali e tal. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no vídeo da Vlogpill. E daí, mano, tu entende muito bem como é que as coisas chegaram. Tá vendo como tudo na humanidade é inteligível? É um negócio assim, é uma esteira fordista, né, de processos ali de industrialização e tal. É bem aquela coisa do vídeo que vai estar aqui na descrição se eu lembrar de colocar, se eu esqueci, me lembre, por favor, nos comentários, que é o vídeo dos ciclos humanitários, né, dos sacerdotes, guerreiros, comerciantes e escravos. Nós estamos na era dos escravos, na era dos comerciantes, foi a era ali pós-guerra no American Way of Life e Guerra Fria, toda aquela propaganda, todo aquele marketing. A época dos guerreiros foi o período entre as guerras da geração Silent e o período dos sacerdotes foi a pré-urbana. Vocês conseguem ver aí, né? No século XX, cara, simplesmente se tornou escasso filósofo. Filósofos brilhantes acabaram ali no século XX, no meio do século XX. Justamente aquela coisa que eu falei, o período dos sacerdotes ele vai se esvaindo aos poucos e o período dos guerreiros ele vai surgindo, né? Cara, o último grande nome mesmo que a gente pode lembrar foi Tesla. Desde então só nasceu comerciante, que novamente é aquele período, né? É o período de guerreiros para comerciantes. Os grandes gênios que nós temos hoje são, veja só, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, finado Steve Jobs, caras que eles são geniais mesmo, eles têm capacidades tecnológicas muito grandes, conhecimentos tecnológicos, mas comerciantes, cara. É claro, incrementaram, querendo ou não, muito para a sociedade, com tecnologia e tal, com empresas, mas enfim, faz parte, né? É o período da humanidade. E isso é observável em toda a nossa história. Depois do meio do século XX, meu irmão, filósofos, grandes pensadores simplesmente acabaram. O que a gente tem hoje é Jordan Peterson, Pondé, Karnal, Augusto Cury. Cara, só porcaria. Novamente, só escravo ou escravizadores. E é claro, uma época extremamente ginocêntrica. Filhos de hedonistas, filhos de boomer, filhos de geração X. A geração Y e geração Z, meu Deus do céu, a manginada é muito grande. Geração Y veio com essa onda de cuck, de poliamorismo, de não sei o que, de feminista. Geração Z é os pagadores de OnlyFans, os gadinhos de web namorada. E meu Deus do céu, uma vontade de gofar das urras, justamente porque são filhos de hedonistas, filhos de mães solteiras, filhos de pais ausentes. Entendem agora toda a sociedade e tal? E é claro, não podemos esquecer de uma coisa, Guerra Fria, período dos comerciantes, American Way of Life, tem o que? Globalização. A América virou o centro do mundo com a globalização, ela passou essa zorra toda para tudo quanto é país. O Ocidente virou a nova América, uma América completa. Elas são o centro de películas, né? O centro cinematográfico do mundo. São o centro econômico e monetário do mundo. Todas as moedas agora são comparadas meramente, né? Nem que seja só comparadas ao dólar, ao valor do dólar americano. E são o centro linguístico cultural do mundo. O inglês é a linguagem universal. Então, aquela parada toda veio para cá, né? Veio para o Brasil, foi para a Europa, foi para a Austrália. E daí, meu bom, você entende por que a soberania dos países acabou, tá? Essa coisa de unificar o mundo e tal é bem globalização, é bem período hippie, né? Veganismo e todo mundo é junto com todo mundo, sororidade, todo mundo junto e não existem diferenças e tal, LGBT, todo mundo junto, vamos acabar com as diferenças e blá blá blá. Toda essa cultura veio primeiro da Europa, né? Com o feminismo, ele nasce na Europa, o marxismo ele nasce na Europa, daí ele vai para os Estados Unidos com todo aquele intercâmbio monetário, financeiro, econômico. Tem diferença, tá? Tem diferença entre finanças, economia e valor monetário. E principalmente mercântil, né? Todo aquele intercâmbio mercantil e cultural que rolou da Europa para os Estados Unidos por conta da expoliação das guerras, trouxe também muitos imigrantes, vários italianos, vários franceses, vários alemães. O jogo Mafia 2 é muito bom, mostra muito bem isso, né? Na verdade, toda a série de jogos Mafia, né? Do Mafia 1 ao Mafia 3. Mostra aquela coisa de gangues italianas, não, né? Famílias de máfia e tal, filmes como, como é que é o nome? O próprio Mafia é baseado, o GTA também é baseado, como é que é o nome? Goodfellas, né?
O próprio Poderoso Chefão, salve pro Dom Sandro aí. Pô, a própria série Peaky Blinders aí que tá famosana, a família Soprano também a série, mostra justamente essas imigrações, esse intercâmbio aí de franceses, italianos, britânicos, tudo focando nos Estados Unidos. Então virou aquela bagunça ali nos Estados Unidos, o intercâmbio da globalização e tal, e daí a gente entende esse sincretismo religioso, que o Anônimo até pediu para eu citar, né? Esse intercâmbio, esse sincretismo cultural, toda essa onda de perda de identidade, soberania e patriotismo. Cara, é inevitável. Eu não vou dizer que isso é um plano, é orgânico. As coisas tiveram que acontecer e é necessário. Foi inevitável que acontecesse assim, tá? A globalização, a internet e tudo mais faria isso de qualquer jeito. Eu não confio, na verdade eu não acredito, eu não dou crédito a essa ideia de que foi tudo um plano arquitetado e não sei o quê. Cara, é orgânico. É assim que as mulheres imperam, porque elas têm incentivo biológico para agirem dessa forma. As guerras destruíram o poder e a soberania dos homens nas nações. Elas tomaram o poder porque é isso que elas fazem, tá? Elas são acostumadas com o privilégio e com serem, elas são obcecadas com a própria segurança e provisão. Então elas sempre, principalmente em períodos de calamidade como foram as guerras, vão fazer o possível para conseguirem proteger a si e suas proles, né, que são os seus tesouros, o que elas usam para ter crédito social com os homens e com as outras mulheres, aquela coisa, né, eu sou mãe, eu sou gestante e tal. Não é porque elas amam seus filhos necessariamente, é uma coisa bem egoísta. Na verdade, eu vou fazer um vídeo ainda a respeito da falácia do amor materno. Eu venho fazendo bastante, mas eu tenho que falar mais coisa a respeito. Tem muita coisa para falar. Só esse vídeo aqui vai dar 1 hora, cara. E tem cara dizendo que eu já posso sair da machosfera porque eu liberei tudo. Meu irmão, eu tô escrevendo um livro sobre todo esse conteúdo, né? Então, assim, minha cabeça tá 1000. Só de fazer esse vídeo aqui eu já tô tendo vários insights de outros vídeos. Mas calma. TDAH é foda e vamos continuar aqui. Então, eu não confio nessa ideia de que não, é tudo arquitetado, Jorge Soros e não sei o que, toda essa galera. Não, cara, tudo é baseado nesse instinto biológico do homem de ser provedor e protetor e acabar sendo autossacrificial, se churrascando, né, nas guerras, porque eles são sonhadores, eles têm esse ideal e tal de um novo mundo e aquela coisa do Reich ou do mundo liberal e a guerra para acabar com todas as guerras e uma utopia e tal. O profano masculino é o sonho e ele se destrói e destrói todos ao seu redor para tornar esse sonho realidade. E aí o que acontece? Acaba o androcentrismo, acaba o patriarcado porque eles ficam mal concentrados, né? A concentração de homens cai. As próprias damas tomam o poder, porque elas são maioria, vem o sufrágio universal, porque, bom, o instinto do homem é render os seus produtos, os seus recursos sacrificiais para as fêmeas em troca de legado genético, em troca de companhia. E aí o que elas aprenderam a fazer, o que elas têm incentivo biológico, o que elas evoluíram, foram selecionadas pelo ambiente para fazer com esse poder é conseguir mais poder, porque elas são obcecadas com provisão e proteção, porque elas sempre foram hipossuficientes, elas têm que garantir o maior nível de recursos possível. Por quê? Porque o corpo delas evoluiu para gestar, cara. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, não dá para ser gestante e caçadora e guerreiro ao mesmo tempo. Quer dizer, até dá, né? Por exemplo, o exemplo das caninas, né? As fêmeas caninas. Elas têm o corpo forte o suficiente para gestar e para ser caçadora. Ela tem, sei lá, lobas que caçam grávidas, assim, fazem o parto, literalmente, enquanto estão caçando. Então, assim, nada impediria a espécie humana de fazer isso também, das mulheres humanas fazerem isso, só que elas passaram por um período ali de muita tranquilidade em relação dos homens, né? Elas evoluíram ali nas cavernas, nas tribos, fazendo um trabalho bem mais tranquilo e evoluíram ganhando recursos de homens que voltavam de casa, ou da caça, né, para casa e davam recursos para elas. E aí a ovulação oculta fez o seguinte: olha, eu vou apaixonar você aqui para você ficar me dando recursos. Daí elas não tiveram necessidade para evoluir, para se tornarem mais fortes e acabaram se assentando numa posição de privilégio. Até porque, eu vou dizer aqui, eu vou rasgar logo esse vídeo, provavelmente eu vou remover esse vídeo depois de algum tempo e botar nas plataformas alternativas, porque não dá para ele ficar aqui não. Mas eu vou rasgar logo, para vocês que estão acompanhando até aqui, que tem paciência, tá? Só 10 a 15% de todo o recurso, na verdade de todo o peso que a humanidade carregou, foi feito pelas mulheres, tá? Elas não evoluíram nada desde o hominídeo, porque elas não tiveram necessidade, cara. A ovulação oculta veio primeiro. Elas conseguiram ganhar o jogo evolutivo, literalmente. Elas se puseram em uma posição de déspota tão ancestralmente, tão primitivamente, que desde os períodos das cavernas elas estão como donas de casa, que ficam ali em período pacífico
e não se expuseram a uma seleção natural árdua que o homem se expôs de só vencer o mais forte. Ou seja, desde então elas não aprenderam nada novo, não desenvolveram nada novo e são as mesmas. Por isso que elas são mais primitivas, elas são mais instintivas, elas são mais ligadas no animalesco, mais no lado emocional, né? Quem teve que desenvolver lógica, racionalidade, abstração foi o homem. Elas não, elas são as mesmas desde os períodos das cavernas. Então, assim, George Soros da vida, Bill Gates, Rothschild, Rockefeller e tudo mais, esses caras, eles não iniciaram essa coisa, eles só perceberam que tem um mercado muito grande nessa relação entre homens e mulheres e perceberam que o instinto delas é perfeito para ganhar dinheiro. E tipo, eles falaram, cara, não existe vácuo de poder, tá ligado? Se eu não fizer isso aqui, alguém tem que fazer. Se eu não ganhar em cima disso, alguém tem que ganhar. É claro, responsabilidade deles tem total responsabilidade, mas não se iniciou com eles, tá? Essa ideia de que, meu Deus, eles destruíram nossas honradinhas porque a culpa da cultura está assim, é por causa deles. Não, a cultura está assim porque elas acabaram tomando poder por conta dessas relações que eu falei aí. Homens acabaram se tornando minoria, ficaram escassos por conta das guerras, esse sonho maldito de ficar criando utopias e criam guerras para derramar sangue de outros homens por causa disso. E é claro, o instinto paternal de provedor e protetor acaba rendendo recursos para elas, o instinto mangina, né? Coisa bem de político, bem de poderoso mesmo, acaba dando no que dá. Então é uma coisa que não vai parar, não tem como parar, porque você não consegue mudar o animal humano. E o mínimo que alguém que tem esse conhecimento e é ronquipilado faz é justamente ganhar em cima disso, porque se ninguém ganhar, alguém vai, se não for você, vai ser um outro. Se não fosse o Rockefeller, seria uma outra família. Se não fosse George Soros, seria um outro espertinho aí. Tanto que a própria Ronquipil financeira do Tricel, que o Raccoon, o Kodama endossavam, era justamente na base disso, ganhar em cima do manginismo. George Soros é o mais ronquipilado, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates e blá blá blá, são os caras ronquipilados, os caras que levaram a Ronquipil financeira do Tricel a outro nível, tá? Os caras vêm, pô, macaco quer banana, cara, vou dar banana para macaco. Homem quer manginar, vamos deixar eles manginar. Os caras tão felizes manginando aí, vamos meter feminismo. Mulher quer feminilizar, velho, quer dizer, quer fazer feministação, né? Fazer coisa de mulher, vamos deixar elas fazer coisa de mulher, até porque o homem permite, então, pô, vou ganhar grana em cima disso. É claro, eles têm responsabilidade total, porque eles estão endossando esse tipo de prática, eles até pressionam essa prática, mas a verdade é que não existe vácuo de poder, se não forem eles, seriam outros. Não estou nem inocentando aqui, mas eu não acredito nessa coisa de conspiração, de que eles planejaram tudo e existe uma guerra santa há décadas ou séculos atrás e blá blá blá. Cara, a humanidade não tem, quer dizer, o ser humano, ele não tem capacidade cerebral de planejar tanta coisa assim. Vá por mim. Se você acreditar que os donos do mundo são muito mais inteligentes do que você está basicamente dizendo que os seus antagonistas, né, que esses caras aí são deuses, são alienígenas. Tá praticamente acreditando naquela conspiração dos reptilianos, tá? Porque a verdade é que eles são mais iguais a você do que parecem. Eles são bonobos também. Muitos deles nem sabem o que estão fazendo. Alguns até acreditam, grande parte eu acho, a maioria esmagadora, acreditam nessa parada de que o feminismo é bom pro mundo. De que a igualdade de gênero é boa pro mundo. Os caras literalmente acham que estão fazendo bem com essa parada. Não subestime a estupidez do ser humano, principalmente do ser humano com o cérebro derretido pelo poder, corrompido pelo hedonismo, que são literalmente todos os poderosos e ricaços desse mundo. E é claro, estoicismo pio, essa parada não tem como controlar, a humanidade é assim. Teve um cara muito gente boa que andava pela Galileia chamado Jesus Cristo, que avisava nós sobre isso, trocou uma ideia com os estoicos aí, os apóstolos dele também, né? Pedro trocou uma ideia com o tal de Marco Aurélio, Sêneca e tal, e escreveram um livrinho porreta chamado Bíblia e falaram o seguinte, ó, velho, o mundo jaz no maligno, é isso aí mesmo, não tem como controlar, vamos focar aqui no Che de Jesus Cristo Sigma, que andava pelo mundo aí peregrinando e fazendo milagres e espalhando o evangelho, vivia aqui no minimalismo, era bem modesto, vamos ser igual a ele, tá ligado? E acabou, porque, pô, esse é o caminho pra felicidade, pra graça divina, morrer feliz, caralho. Dane-se o mundo e vamos viver nessa. Então, esse é um recado do Che de Jesus, Sigma Grind 7, manjou?
Não tem essa, mano. O mundo jaz no maligno, acabou, deixa as conspirações de poder aí. Se forem conspirações, a gente já não tem mais controle mesmo. E se não forem, bom, não existem, então não tem como por que nos preocuparmos, né? Estoicismo na veia e, no máximo, estudemos e aprendamos como lidar com essa zoeira toda para nos protegermos melhor. Nada de salvar o macro, também nada de se desesperar quanto ao micro. Não abandonemos a nós mesmos, apenas abandonemos o exterior. Essa é a própria mensagem do cristianismo, né? Abandone a carne, abandone o mundo, foque na sua alma, no seu espírito, que é a sua essência real, né? É você mesmo, nem é seu corpo, nem é sua mente, é a sua alma, o espírito mesmo. Então, esse é o meu vídeo, caramba, deu mais de 1 hora ou quase 1 hora isso aqui. Enfim, sabem aquele recado, né, meus senhores? Vocês que acompanharam até aqui, fortíssimo abraço, estejam conscientes e disciplinados, né? Aquela coisa, força e honra e liberdade é o orai e vigiai de Jesus Cristo, né? Ore, medite, esteja consciente, vigie, fique atento. É a coisa que eu falo, sabedoria e estejam atentos é o orai e vigiai. Bom, aqui é o Coruja, vejo vocês no próximo vídeo, forte abraço e até mais.